trazendo as memórias de quando eu estava com 6, 7 anos na casa do meu pai. Eu tive que ir para lá porque minha mãe, somos 6, e minha mãe morava numa casa que a casa ela desabou e com a gente dormindo e a gente saiu para ir ficar com a minha avó. Na casa da minha avó era tudo pertinho, mas a casa da minha avó também já era super lotada de pessoas. E aí a única saída da minha mãe foi deixar a gente com meu pai. E aí eu fiquei lá com o meu irmão. Logo foi todo mundo, nós 6, mas depois ficou lá só eu e o meu irmão. E os pouco tempo que eu fiquei por lá, eu fugia. Saía, aprontava mesmo, tipo, se tivesse em um ambiente que eu entendesse que ali não estava bom para mim, simplesmente eu saía e ia procurar um outro lugar para ficar. E muitos anos da minha vida eu vivi desse jeito. Ia para uma casa, ia para outra, não dava certo porque às vezes não, até hoje eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu gosto de pensar, eu gosto de fazer perguntas e sempre era desse jeito. E às vezes nem todo lugar eu conseguia entender aquele funcionamento ali de tratamento, de lidar com pessoas, e eu acabava fugindo literalmente e ia para outros lugares. Mas voltando aqui para o meu pai, a memória que eu tenho dele é. Hoje ele está com 84 anos, mas a memória que eu tenho do período que eu fiquei lá com ele e com meus irmãos de lá, ele do lado de fora da porta, olhando a gente correr, brincar na rua. Chamava de bate-lata, pique-esconde. Eu juntava com meus irmãos de lá e a gente brincava mesmo na rua. A rua era barro, era lama mesmo, e a gente brincava. Antes de dormir, ele botava todo mundo para o quintal para lavar os pés. Então, assim, tem muitas memórias boas, gente. Por quê? Porque de tudo na vida tem um lado que é bom e um lado que não é tão bom. E assim é com os nossos pais, né? Então, com meu pai, eu sei que eu tive momentos que foram não tão bons, mas teve momentos muito bons, né? Como ele incentivar a brincadeira, a gente correr, brincar, ele tirar ali tempo para ficar sentado do lado de fora tomando conta da gente, a gente tudo pequenininho lá na casa dele. E assim ele é até hoje, sabe? Uma pessoa que gosta de brincar, que conversa com todo mundo, que fala sobre a natureza, que é uma coisa que eu gosto muito também. E eu tive a oportunidade de, adulta, ouvir a história dele, ouvir sobre a descendência dele, de onde ele veio, como nasceu. Então, eu tiro esse tempo, né? Mesmo que às vezes acontece de quando os pais separam e a gente ainda é criança, a gente ouve muita coisa que às vezes não é bem daquele jeito, né? Então eu tive a oportunidade de ouvir um lado e ouvir o outro lado. E eu, por conta própria, tirar as minhas conclusões. E as conclusões que eu tirei é que meu pai tem, como eu e como todos nós, aquele lado que às vezes é luz e aquele lado que às vezes é sombra, né? Mas o ponto importante é a gente ir para a luz, sempre para a luz, né? E eu pensando desse jeito, hoje eu tenho a oportunidade de estar com ele, de dar risada com ele, de ter a oportunidade de acompanhar ele quando é necessário em médicos, dar muita risada com ele. Eu lembro que eu estava com meu pai
tem pouco tempo. Ele estava internado e ele ficava numa preocupação comigo. Olha, você não comeu ainda, você está muitas horas sem comer. Não sei como ele dava um jeito de conversar com o pessoal e daqui a pouquinho aparecia um café para mim, um cafezinho. E aí eu dizia assim, pai, como foi que você conseguiu? Aí ele disse, não, você não pode ficar sem comer assim não. Ou seja, mesmo ele ali na cama, a preocupação de que eu tivesse alimentada, que eu também fosse dormir, fosse para casa. Então, tudo isso, tudo isso eu me lembro e sempre digo assim, não sei qual é a situação sua com o seu pai hoje, mas vá para o lado luz. De todo ser humano que você conhece, todas as pessoas, tem um lado bom e tem... Pera aí, mamãe! Mamãe me chamando. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Foque no lado bom, que você vai ver. Que de todas essas pessoas que você conhece, tem um lado bom e tem um lado ruim. Às vezes a gente cresce ouvindo falar muitas coisas negativas sobre o nosso pai, mas você já teve a oportunidade de ir conversar com ele, de falar para ele coisas que você tem no seu coração, curiosidades que você tem sobre ele, como era a mãe, os avós, de onde veio, como nasceu, como era a situação naquela época. Com meu pai, quando eu estou com ele, eu tiro esse tempo, né? Eu tive a oportunidade de ele hoje estar com 84 anos. Tivemos no passado assim muitas histórias negativas sobre ele, eu, meus irmãos, mas eu tive a oportunidade de ir pessoalmente conversar com ele e hoje ter a oportunidade de saber várias coisas sobre ele. Então, é esse conselho que eu dou para vocês, é essa dica que eu dou hoje para vocês. Vocês aí que tem pai e que não sabe sobre ele, ou tem vergonha, não teve a oportunidade de ir pessoalmente ouvir a história dele. Se realmente é daquele jeito que você escutou. Às vezes o pai separa e os filhos ficam com a mamãe. E aí os filhos crescem ouvindo os tios, os familiares da parte da mamãe, falando as coisas. Mas será que é tudo aquilo mesmo, daquele jeito? Então, tenha essa oportunidade de ouvir também o outro lado, de conhecer, de ter oportunidade de saber a sua história, né? Porque a sua história vem dos dois lados, do lado da mãe e do lado do pai. Então, quando a gente tira esse tempo, a gente aprende muito. Eu aprendi bastante com a história do meu pai, ele contar dos familiares que eu tenho, que eu não sabia, que eu tenho, conheci primas que eu não conhecia. Então, várias histórias que eu aprendi, que eu conheci, que me motivou, né? Que vem do lado do meu pai. Então, meus amores, nesse Dia dos Pais, eu deixo a dica aí para você, que tem pai, mas não sabe direito a história do seu pai. Ou ouve história que não é bem daquele jeito, né? Então, deixar essa dica aí, tá? Feliz Dia dos Pais para todos nós.